Olá pessoal, meu nome é Thaís Coutinho, eu sou aluna do professor aqui, certo? Sobre o subturma 9A e eu estou aqui para responder com vocês uma questão. É a questão 4 da lista 2, certo? E vamos lá começar. Com o nosso editor aberto, certo? No meu caso aqui vai ser o code block, que eu vou usar para poder estar respondendo essa questão. Vamos criar uma nova página. E aí vamos salvar. Eu sempre salvo antes, pessoal, porque eu gosto de ver as letras bonitinhas, coloridas. Vamos lá, questão. Lista 2. Ponto CPP. Por que ponto CPP? Porque o programa que a gente vai fazer, a gente vai usar a linguagem C++. E essa extensão ponto CPP remete justamente isso, certo? O tipo de linguagem que a gente está usando, que no caso é C++. Vamos lá salvar. E aí, deixa eu copiar aqui o enunciado da questão, certo? Para a gente poder ler. E a questão ela diz assim: faça um programa que receba R$1.000.000, correspondente a uma quantia monetária, expressões reais. O programa deve expressões de valor monetário em cédulas e moedas, de forma a minimizar a quantidade de itens correspondente ao troco. Exemplo: entre com o valor do troco 27,45 e seu troco é 0 cédula de 100, 0 cédula de 5, 1 cédula de 20, 0 cédula de 10, 1 cédula de 5, 1 cédula de 2, 0 cédula de 1, 0 moeda de 50, 1 moeda de 25 e 2 moedas de 30, certo? Então a gente tem que fazer um programa que ele consiga dizer quantas notas, quantas moedas que o usuário precisa pegar, ou seja, precisa usar para poder passar o troco para alguém, certo? Vamos lá. Olha só, é interessante também que vocês vejam que aqui a questão que eu coloquei, ela está como comentário, certo? E como é que a gente sabe que a questão está como comentário? Olha só, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que aqui no início tem um barra asterisco, certo? Aqui no final também. Então isso significa que qualquer frase que tiver entre esse barra asterisco, entre barra, talvez a gente também pode usar, se for só uma frase para usar o barra, vai estar como comentário, ou seja, não vai alterar em nada o nosso código, é só um comentário, só o que eu posso escrever a respeito de uma certa linha de código, a respeito de algo que eu quero ali informar. É como se fosse uma observação que eu coloco no meu programa, certo? No meu código. Então, pessoal, essa questão que eu tinha feito antes é uma questão um pouco extensa, então eu vou copiar o código, certo? E vou explicando para vocês linha a linha o que pode acontecer, tá bom? Vamos. Olha só, como a gente vai fazer um código que a gente vai usar, a linguagem que a gente vai usar é C++, é importante, na verdade é essencial, que a gente sempre inclua essa biblioteca aqui, IOSTREM, inclui, certo? IOSTREM, que é a biblioteca padrão de entrada e saída C++. Essa linha de código aqui, o que é que ela faz? Ela nos permite usar as funções padrões de cada biblioteca que eu incluí aqui no meu código, certo? E o meu código ele vai ser digitado entre essa chave aqui, ó, certo? E essa outra chave aqui. Então, meu código ele vai estar aqui dentro, certo? E isso aqui é padrão, certo, pessoal? Esse item aí, esse turno 0 aqui embaixo é padrão. Vocês sempre vão ter que digitar eles em todos os códigos que forem criar. Então, vamos lá. A questão pede, certo, que o usuário vai digitar um valor, que seria o troco. Então, vamos criar uma variável do tipo real. Por que real? Porque a gente sabe que o troco ele não sempre é inteiro, certo? Ele pode ter, como no exemplo, 27 e 45. Então, 45 é quebrado, certo? Então, por isso a gente precisa de uma variável do tipo real, ok? E aqui, count, que é self, né? Eu vou imprimir algo na tela, certo? Quando eu coloco esse comando aqui,
eu quero dizer para o meu programa que ele vai imprimir na tela essa frase aqui, certo? Que tiver entre aspas duplas. Esse /N, tanto /N quanto o NDL representa uma quebra de linha. Então, tudo que eu for digitar depois disso vai ficar em uma linha abaixo, certo? Vai estar sendo dada uma quebra de linha aqui no meu programa. Nessa parte aqui. E aí, sim, certo? Eu estou dizendo para o meu programa que quando o usuário digitar aqui um valor, eu vou armazenar nessa variável R que eu criei aqui em cima, certo? Então, eu vou pedir para o usuário digitar, o usuário vai digitar um valor e eu vou estar armazenando aqui, ó, nessa variável R, certo? Só que aí eu preciso criar variáveis inteiras. Para quê? Para armazenar minhas cédulas de 100, minhas cédulas de 50, minhas cédulas de 20, minhas cédulas de 10, minhas cédulas de 5, de 2, minhas moedas, certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu criei uma variável do tipo inteira para cada cédulazinha, certo? Cédula de 100, cédula de 50, de 20, de 10 e assim por diante. E eu criei também uma variável inteira para armazenar minhas moedas, porque a gente vai ver mais na frente o que a gente vai fazer, certo? Com a nossa variável. E então eu vou dizer que C, uma variável que eu criei, ela só armazena a parte inteira dessa variável real, certo? Olha só que interessante, mas por que só a parte inteira? Porque a parte inteira que eu vou dividir por 100, não a parte quebrada. A parte quebrada eu vou transformar ela em moeda, certo? Então, olha o que eu faço aqui. Eu digo que o meu C, ele vai receber só a parte inteira do real. E eu digo que o meu M, o que ele vai receber? Ele vai receber o R, que é esse R aqui que o usuário digitar, por exemplo, 27.45, menos o INTR, ou seja, menos a parte inteira do real. Então, o que é que vai sobrar aqui? O que vai sobrar aqui vai ser a minha parte quebrada. Por exemplo, no exemplo de 27,45, o que iria sobrar aqui seriam os meus 45 centavos. E o que é que eu vou fazer com os 45 centavos? Eu vou multiplicar por 100. Porque eu tenho 0,45, aí eu vou ficar com 45, certo? Que é para poder dividir aqui embaixo para poder obter as minhas moedinhas, ok? Então, o que é que vai ser 100? O que é que vai ser o meu C, a minha variável CC? A minha variável CC vai ser C, que é essa parte real aqui, essa variável que armazena a parte real do que o usuário digitou, dividido por 100, certo? Ou seja, o meu CC vai ser a quantidade, certo? Quanto que deu. 100 dividido por 100, por exemplo, se eu coloco 500 ali, o meu CC iria ser 5, certo? Porque ia ser 500 dividido por 100. Então, eu ia dizer lá no meu programa que eu ia ter 5 cédulas de 100, certo? Olha que interessante. E como é que eu faço para ter o meu 150? Vai ser o resto que sobrar aqui, ó. Por exemplo, 550. Se eu dividir aqui 550 por 100, eu vou ter 5, certo? Eu só vou pegar a parte inteira, o resto vai deixar para lá, vou ter 5. Mas aí, se eu colocar aqui, nessa parte de 50, eu dizer não, aí eu vou pegar esse resto que sobrou aqui, dessa de cima, e vou dividir por 50, certo? Aí eu vou ter quantas cédulas de 50 eu vou ter. E o mesmo eu vou fazer para 20, para 10. Eu vou pegar o resto de 100, dividir pelo resto de 50 e vou dividir por 20. E aí, para ter as cédulas de 10, eu vou pegar o resto de 100, o resto de 50, o resto de 20, entendeu? E assim por diante, até chegar a minha cédula de R$1. E com as moedinhas, a mesma coisa. Eu divido o M aqui por 50 centavos, certo? Aí o resto que sobrar eu divido por 25, e o resto do resto eu divido por 10, e o resto por 5. E pronto, aqui eu tenho todas as minhas variáveis, está armazenado, certo? Que é para estar armazenado, ou seja, dependendo do valor que eu digitei, algumas variáveis não vão armazenar nada, outras vão armazenar. E agora é hora de testar para poder mostrar. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o comando decisão if. Então, eu vou dizer,
Aqui vai ser a minha condição. Se C6 for maior que zero, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu vou imprimir, certo? Na minha tela, quantas cédulas de 100 eu tenho. Se o 150 for maior que zero, eu vou imprimir na minha tela quantas cédulas de 50 eu tenho. E assim por diante, certo? E vocês podem perceber que eu uso if, eu não uso else. Mas por que eu não uso else? Eu não uso else porque pode ter 2, 3 condições verdadeiras ao mesmo tempo. Eu posso ter cédulas de 100, cédulas de 50, cédulas de 20 e assim por diante. Por isso eu não uso o se não. Eu uso só o se, certo? Porque eu posso ter várias condições. E vamos lá testar para ver se deu certo. Vamos usar até o exemplo que ele deu, né? 27,45. Vamos lá, F9, que é para poder aparecer. Isso aqui, pessoal, acontece porque eu uso abaixo, certo? Então, geralmente eu uso abaixo quando tem esse probleminha na execução. Só apertar e continuar. E vamos lá. 27. Ponto, né? 45. Olha só. Tá certinho, né? Tem uma cédula de 20. Entrou, né? Lá no if, a Karine mostrou. Uma cédula de 5. Uma cédula de 2. Uma moeda de 25 e 2 moedas de 10. Então, o nosso programa deu certo, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.